Boa tarde a todos sintonizados na TV Trans São Paulo. Eu sou a doutora Ada Ribeiro e estou aqui para falar com vocês hoje sobre as doenças respiratórias. Esse inverno chegou, deixou um monte de gente tossindo, com problema respiratório. Então, nós vamos hoje tirar dúvidas sobre bronquiolite, asma, bronquite aguda e bronquite crônica. O que é isso, como tratar, o que eu devo fazer? Você vai saber agora no quadro A Doutora Responde. Boa tarde, amigos. Esse inverno chegou, né, forte. A gente sabe que as crianças sofrem muito mais, principalmente crianças e idosos. Sabe que nessa época de frio, todo mundo começa a tossir, espirrar, ter falta de ar. Então, eu vou fazer esse programa especialmente para você tratar das doenças respiratórias. Eu sou especializada em respiratória, além de dermatofuncional e ortopedia, e sei muito bem o que acontece com as pessoas no hospital nessa época. Nessa época, os hospitais ficam lotados de criança fazendo inalação, de idoso sendo internado por pneumonia. Então, eu vou tirar algumas dúvidas para vocês, que eu tenho certeza que você tem dúvida. O que é bronquiolite? Ah, o meu bebê teve bronquiolite, mas é a mesma coisa de bronquite, de asma? Vou explicar direitinho para você. A bronquiolite é uma doença que pode ser contaminada por vírus ou por bactérias. Raramente por bactéria, normalmente é por vírus. A criança que tem a idade menor de 2 anos, os prematuros, as crianças que estão imunodeprimidas, ou seja, porque tomam algum medicamento, ou que têm a imunidade muito baixa. Normalmente, quando as crianças começam a ir para a creche muito novinha, que ficam em ambientes fechados, em contato com muita gente, começa a ter uma reação que parece no início uma gripe. Aí o médico faz aquele examezinho, começa a olhar daqui, olhar daí, ele fala assim, parece que ele está com a gripe. Aí o médico bate um raio-x para ver se é uma pneumonia, e não é pneumonia. Aí ele faz exame de sangue para ver se é alguma infecção e vai descobrir que é uma coisa viral, na verdade, pelos sintomas e não pelos exames. Então, os exames são feitos para descartar pneumonias, atelectasias e outros problemas. Mas, na verdade, a bronquiolite, só com um exame clínico, o médico já consegue dizer que a criança tem bronquiolite. O brônquio, a respiração da gente desce pelo nariz, vem pela traqueia, vai para o brônquio principal, depois vai para os bronquíolos. Bronquíolos é os caninhos que levam o ar para dentro do nosso pulmão. Esses bronquíolos são fininhos. E quando eles começam a inflamar, eles começam a ficar apertadinhos, fazendo com que a criança comece a tossir muito porque o catarro não sai, a ficar roxinha, parece que ele está sem ar. Ele vai ficando roxinho, a gente chama de cianótico. Se você observar a saturação, está lá embaixo, ele está saturando pouco, está tendo pouco oxigênio. Começa a ter febre, começa a ter algumas alterações que parecem muito com a pneumonia, mas não é. Então, essa criança costuma ser internada, tomar medicamentos fortes, tomar soro para se hidratar. Então, você precisa ter um acompanhamento dessa criança com muito cuidado, para essa bronquiolite não virar uma pneumonia. Porque se o muco não sai, o catarrinho não sai de dentro do pulmão, ele pode piorar e virar uma pneumonia. Então, essa criança precisa ser bem acompanhada, ser bem hidratada, bem alimentada. E também tem casos que precisa ser feita fisioterapia respiratória. Eu tive um caso de 2 menininhos gêmeos, que o médico falou no hospital, ele só dou alta para eles se ele tiver um fisioterapeuta para acompanhar eles na recuperação, porque a secreção vai ficando tão parada no pulmãozinho que eles não têm força para tossir mais. E normalmente gêmeos nascem com baixo peso ou nascem prematuramente e tem mais chance de ter essa bronquiolite, que é uma doença oportunista. Ela pega uma criança fraquinha, uma criança imunodeprimida e aproveita e se instala. Normalmente é por vírus, raramente por bactérias, mas sempre que é por bactérias é um pouco mais grave. Então, sendo bem tratada, alimentada, hidratada e tendo acompanhamento da fisioterapia, essa bronquiolite sara rapidinho. E, por coincidência, eu tive também 2 meninas gêmeas que também tiveram bronquiolite, também me procuraram, todos 2, tanto os menininhos como as menininhas, elas tinham apenas 2 meses de idade. Então, para você ver que, normalmente, são as crianças bem pequenininhas, menos de 2 anos, que costumam ter bronquiolite, certo? Agora, tem uma pergunta que todo mundo me faz. O meu filho tem asma ou tem bronquite?
Gente, existem 2 tipos de bronquite. Bronquite aguda e bronquite crônica. Bronquite aguda é um caso de bronquite que a pessoa teve porque teve uma complicação. Por exemplo, você teve uma gripe forte, uma pneumonia, um outro problema, e o seu brônquio, lembra? Onde passa o ar para ir para o pulmão, inflamou, fechou um pouquinho e você ficou com aquele cansacinho assim, ó. Você observa a criança com falta de ar, a gente chama de dispneia ou taquipneia, e você observa que a criança está com falta de ar e ela começa a ter isso sempre. Aí você escuta aquele chiadinho de gato no pulmão, como se a criança estivesse gemendo. Então, isso, por causa de uma gripe ou por causa de alguma outra infecção que ela teve, é um caso isolado. Então, é uma bronquite aguda. Ela vai ter aquilo e normalmente ela não vai ter de novo. Isso pode dar numa criança, no adulto, no idoso, mas pode ser passageiro, pode ser só um sintoma de um problema, certo? Uma complicação de uma patologia que ela teve. Agora, a bronquite crônica, ela vai ter corriqueiramente, ou seja, se ela gripar, ela vai ter, se ela ficar imunodeprimida, a imunidade baixar, ela vai ter, se ela se expor a algum agente, como uma fumaça, uma poeira, alguma coisa que irrite o local, ela vai ter. Então, isso é uma bronquite crônica. Criança não tem bronquite crônica. Se ela teve uma crise de bronquite aguda, tudo bem, mas bronquite constantemente não é de criança, é de adulto, porque a bronquite é uma lesão no brônquio, onde a bronquite crônica você adquiriu ela normalmente por causa do cigarro. Então, o cigarro é o principal agente que causa a bronquite crônica. Todo fumante um dia vai ter ou bronquite crônica ou efizema pulmonar, que é um quadro que a gente chama de DPOC. Então, se o adulto tem bronquite crônica, é porque ele fumou, ou ele trabalhou em carvoaria, ou ele trabalhou em local de muita fumaça, para ele ter essa bronquite. E quando a gente fala que é crônica, é para o resto da vida. Então, ela precisa ter um controle muito grande para as crises serem cada vez mais espaçadas. Mas não quer dizer que está livre da crise. A crise vai voltar um dia, quando estiver gripado, ou quando a imunidade cair, ou quando a garganta inflamar, ou quando você se expor a uma fumaça, ou um lugar sufocante, normalmente ao frio. Isso acontece. Então, a bronquite crônica nunca vai ser na infância, certo? Quando você vai no médico e ele diz que a sua criança está com bronquite, é porque ela é aguda, é naquele momento, pode não voltar mais. Se ela começar a voltar, então não é bronquite. A sua criança tem asma. A asma já é diferente. Quando uma criança começa muito cedo, normalmente, às vezes antes de 1 ano, 2 anos, às vezes quando para de amamentar, quando você para de dar mamar essa criança no peito, ela começa a ficar um pouco mais fragilizada e ela começa a ter sintomas de uma alergia. E a criança começa a ter crises asmáticas. Muitas vezes você pensa que ela está com bronquite, porque o médico falou bronquite. Ele falou bronquite num primeiro momento que ele encontrou ela. Só que se ela começar a ter isso várias vezes, já não é mais bronquite, já é asma. A asma é uma doença alérgica, onde seu filho pode ter alergia a ácaro, a poeira, a vento, a frio, a fumaça, a um tapete, qualquer coisa. E também pode ser traumática. Você pode ter um choque, a criança pode ficar nervosa, agitada e ter uma crise asmática. Asma é muito perigoso. A criança que tem asma tem que ser observada. Você não pode ficar dando coisas que têm corante para elas, que elas começam a comer corantes, principalmente vermelho, começa a desencadear a asma. Então, evite coisas com condimentos. Essas coisas que você compra pronta para temperar comida, que eu não gosto de falar nomes assim, mas coisas que você compra pronto, esses macarrão instantâneo, isso tudo tem muito condimento, muito sódio, isso pode desencadear uma crise asmática no seu filho. Eu tenho um filho mais velho, já está com 26 anos, e ele tem asma. Então, há poucos dias ele teve uma crise à noite, fez a inalação, acabou, não teve mais. Então, você pode diminuir o espaço
dessa crise e pode aumentar o espaço dependendo do que você usa na criança, o que se alimenta e da proteção que você tem. Quanto mais velho, o seu organismo vai criando defesas e vai aprendendo a se defender desses agressores. Mas, normalmente, no frio, a criança tem mais problemas. O vento frio, a mudança climática, ficar em lugar muito fechado, isso faz com que elas tenham mais predisposição a ter as crises. Então, você tem que evitar que essa criança fique gripada em ambientes fechados, evitar deixar elas estressadas, porque quando é muito novinha, as crises são mais aproximadas, você tem mais crises. Vai crescendo, isso vai melhorando, vai dando uma qualidade de vida melhor. Mas essa criança tem que ser acompanhada ou por um pneumologista ou por um alergologista, para ela saber, para você descobrir o que essa criança tem alergia. Então, vamos resumir tudo para você entender. Se a criança tem uma crise constante de falta de ar, com alergias, com esse tipo de sintoma que fica cansadinho, chiadinho de gato, precisando tomar remédio constantemente, ela tem asma. Se o adulto nunca teve isso e, de repente, ele começa a ter falta de ar, tosse, secreção, ficar roxo quando tosse, ele já está com bronquite crônica, certo? E, normalmente, isso é pelo cigarro. O que você tem que fazer para sumir com isso? Tem que se afastar dos agentes causadores. Quem fuma tem que parar de fumar, porque aí a doença diminui. Você não vai ficar livre da bronquite. Você vai ter ela de forma esporádica. Ou seja, quando você tiver uma gripe muito forte, ela pode aparecer suavemente. Quando você tiver uma inflamação de garganta, ela pode aparecer suavemente. Mas se você parou totalmente de fumar, você vai fazer com que ela acalme. Agora, se você mantém o agente agressor irritando, cada vez você faz os brônquios ficar mais espesso e a passagem do ar mais dificultada. Então, se você tinha um orifício assim para passar o ar, começa a ficar pequenininho, e cada vez você fica mais sufocado. Asma e bronquite, você não tem falta de ar, você tem falta de saída de ar. Então, você enche o pulmão e não consegue tirar o ar. Então, se você não tira, não tem ar para entrar. Se não entra, você não faz a troca de oxigênio dentro do corpo. Com isso, você começa a ficar com as extremidades roxas, dedo, tudo roxo, começa a comprometer coração, começa a comprometer outros órgãos vitais, certo? Então, asma e bronquite é totalmente diferente. Bronquiolite é uma coisa que dá mais em crianças até 2 anos. Então, são patologias distintas. Agora, a pneumonia pode dar em qualquer idade e ela prefere idosos e criança. Por quê? A imunidade baixa da criança e do idoso. O idoso, às vezes, tem pneumonias sem febre, e essas pneumonias são muito graves, porque o idoso tem menos mobilidade e faz com que a pneumonia fique mais grave, que a secreção não saia com facilidade. É nesse caso que todo hospital agora tem fisioterapeuta. É lei, todo hospital tem que ter fisioterapeuta, porque nós fazemos a especialização em respiratória, porque é a nossa obrigação extubar o paciente, controlar o ventilador mecânico, fazer as manobras respiratórias para você soltar essa secreção, fazer o uso das VNIs, que a gente chama que é o CPAP, o BIPAP, umas máscaras que ajudam a pessoa a respirar, e fazer o uso de alguns equipamentos que eu vou mostrar no quadro Mexa-se Comigo para você. Então, a fisioterapia respiratória é muito importante. Se você tem um filho asmático, você deve ter um fisioterapeuta para acompanhar ele fora da crise, porque na crise o fisioterapeuta não pode fazer muita coisa pelo seu filho. Quem tem que fazer é o médico, dando para ele uma medicação para fazer com que o brônquio dilate, para ele respirar melhor. Mas depois disso, ele precisa ter um acompanhamento para ele ter o mínimo de crise possível e preparar o pulmãozinho dele para a vida. E se esse acompanhamento for longo, ele vai ter crises uma vez na vida, outra na morte. Então, quer dizer, é uma coisa muito esporádica. E a pessoa que tem a bronquite crônica, o DPO cítico ou efizematoso, ele precisa ter o acompanhamento constante da fisioterapia e fazer os exercícios que eu vou ensinar no próximo quadro, para não ter problema respiratório.
Mas, independente de você ter asma, bronquiolite ou bronquite, você pode fazer os exercícios que eu vou ensinar. Quando você estiver gripado, para soltar secreção, quando você estiver um pouco sentindo que a sua respiração não está boa, que o ar está muito pesado, que o clima não está legal, porque o frio causa alergias, o frio causa dificuldade respiratória. Então, eu vou ensinar vocês no quadro Mexa-se Comigo, na prática, como se cuidar, principalmente do seu pulmãozinho, tá bom? Volto já já no quadro Mexa-se Comigo. Agora, no quadro Mexa-se Comigo, eu vou lhe ensinar como cuidar do seu pulmão. Gente, o pulmão é muito importante na nossa vida. A gente acha que pulmão é só porque a gente precisa soltar ar. É ele que oxigena o nosso sangue e mexe com o nosso organismo inteiro. Não esqueça, pulmão e coração e cérebro são órgãos vitais. Eles têm que estar em dia 24 horas, não pode parar um minuto. Então, vamos trabalhar nosso pulmão para o nosso coração também ficar feliz. Se o pulmão feliz, coração feliz, certo? Bom, eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns equipamentos que são exclusivos da fisioterapia. O fisioterapeuta usa esses equipamentos. Alguns fono também usam, mas assim, eles foram criados para a parte respiratória, para a fisioterapia, tá? Não quer dizer que o fono não pode usar. Pode, mas eu quero que vocês saibam que eles foram criados para a gente. Bom, esse aqui é o Respiron, onde a gente usa para aumentar a capacidade de você abrir o pulmão, fazer com que o seu pulmão se encha mais de ar. Lembra que eu falei que o asmático e a pessoa que tem bronquite crônica, ele tem o pulmão cheio de ar e tem dificuldade de soltar, né? Então, ele fica... Então, quando ele estiver em crise, ele não deve usar o Respiron. Por quê? O Respiron é para você puxar o ar, assim, ó. Repara que o pulmão enche, você tem que puxar, inspirar pela boca para fazer as bolinhas subirem. Então, você está aumentando a capacidade de expansão do pulmão. Esse Respiron é para ser usado quando você está exercitando o pulmão. Mas se você tiver numa crise asmática ou de bronquite, você não pode usar o Respiron, que você vai aumentar a quantidade de ar dentro do pulmão. Se eu quero que ele saia, então não devo usar o Respiron, certo? Mas durante os dias que você não está com crise, o Respiron ajuda você a exercitar esse pulmão para fazer uma expansão melhor e colocar aquele catarrinho que sempre fica lá no fundinho para ir embora. Beleza? Então, se o seu físio estiver usando ele na época que você não está em crise, se você tem asma, bronquite, você não está em crise, estiver usando, não tem problema. Ele está trabalhando o seu pulmão, porque o pulmão precisa exercitar para poder conseguir colocar todas as impurezas para fora. Agora, nós temos o Flutter. O Flutter é um cachimbinho, onde aqui dentro ó, tem uma esfera. E essa esfera gira quando você sopra. Então, ela faz com que você solte a secreção de dentro do pulmão. E faz um barulhinho assim, ó. Então, quando você faz isso, muitas vezes, se você tiver com secreção, você tem vontade de tossir, porque ele estimula a saída da secreção. Então, esse aqui é para estimular a expiração e esse a inspiração. Então, se você tiver com asma ou bronquite, você pode usar esse aqui tanto na crise quanto fora da crise. Eu, particularmente, não uso nada disso quando a pessoa está em crise. Para mim, quando o paciente está em crise, ele deve tomar medicamento, fazer inalação e repouso. Saiu da crise, está numa melhora, começa a fazer os exercícios. Primeiro, para soltar o ar, e depois, para fazer a expansão e a inspiração e expiração. Isso é um critério meu. Não acho que você deva trabalhar com ninguém em crise, porque é muita sobrecarga para o pulmão e muita sobrecarga para o coração. Mas isso varia de profissional para profissional. Não estou aqui para criticar a maneira dos outros trabalharem, estou aqui só para dizer como eu trabalho e como eu acho que é certo, baseado sempre em artigos científicos. Porque o profissional que se baseia em artigo científico tem um conhecimento da verdade do que o equipamento pode te oferecer. Agora, normalmente, você não tem um desse em casa,
e você quer fazer alguma coisa fora da crise. Então, eu vou te ensinar a fazer exercícios sem nada disso. Isso aqui, deixa para o seu fisioterapeuta usar, ou o seu fisioterapeuta indicar para você. E outra, não aceite que o pneumologista te ensine exercício e te dê aparelhos para você fazer em casa sozinho, tá? Ele não entende disso aqui. Ele entende de medicamentos e cirurgias. Quem entende de fisioterapia é fisioterapeuta. Cada um no seu quadrado. Então, quando o médico fala para você, usa o Respiron e faz tantas vezes, não dê confiança. Isso aqui, ó, tem uma graduação que aumenta e diminui de acordo com a sua dificuldade. Então, quem sabe quando tem que aumentar ou diminuir a gente. Isso aqui tem indicação e tem contraindicação. Então, só aceite usar os aparelhos com o fisioterapeuta, certo? Faça certinho. Não adianta você ter um monte de equipamento e não saber usar. É igual você montar uma academia em casa e não saber usar ela. Beleza? Agora eu vou ensinar você a fazer um aparelhozinho onde você vai usar em casa, sem contraindicação, sem problema nenhum. Pode usar quantas vezes quiser. E sempre fora da crise. Lembra que eu falei, né? Pode estar gripado, pode estar com pneumonia, pode, só não pode estar com falta de ar. Você não vai fazer nenhum exercício quando tiver com falta de ar. Falta de ar é repouso. Esse aqui, ó, um aparelho de alta tecnologia. Você pega uma garrafa PET que você tem em casa, corta, faz um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui. E você coloca a água, mais ou menos 4 dedos antes de encher a garrafa. Como eu não tenho um canudinho aqui, eu vou pegar o canudinho do meu Respiron. Mas você pode usar o canudinho da canequinha da criança, aqueles canudinhos de milkshake que dobra, assim, ó, aqueles articulados. Pode usar ele também, tá? Eu já usei muito na clínica, não tenho vergonha de dizer. Tenho alguns equipamentos, só que eu uso Respiron, cada paciente o seu. Então, é bom você ter as suas coisas, certo? Então, você está com a gripe, quer soltar um pouquinho de secreção, quer botar para fora, ou quer fazer exercícios para o seu filho não ter mais crises? Pega uma garrafa, põe a sua aguinha, enfia o canudinho dentro desse buraquinho, afunda bem ele e faz o seu filho soltar o ar, de preferência na altura dele, para ele não precisar ficar baixado, certo? Se você ficar baixado, seu pulmão está apertado. Se você está posturado, seu pulmão está livre. Põe em cima de uma mesinha na altura dele e faz uma brincadeira com ele. Ele vai ter que soltar o ar aqui dentro 10 vezes, ó. Bem forte. Ah, mas ele está soltando forte. Você fala para ele, olha, tá bonito, tá soltando forte. Só que eu quero que você solte agora forte até acabar o ar do seu pulmão. Vamos lá. Nossa, você fez bonito, tá quase ficando roxo. Vamos de novo, bem forte. Vamos marcar o tempo, ver quanto tempo você consegue. E com isso você faz uma brincadeira com ele e ele consegue fazer um exercício expiratório muito forte, fazendo com que ele tussa e coloque a secreção para fora. Então você pode fazer 10 vezes só soltando o ar bem forte, depois mais 10 vezes soltando o ar até acabar o ar todo, certo? E o último você pode fazer 10 vezes ele soltando o ar em 2 vezes, assim, ó. Certo? 10 vezes. Ah, deu um descanso, ele está fazendo bem, eu vou aumentar para 20 vezes. Isso aí você vai ver de acordo com a facilidade que ele está fazendo. Isso serve para adulto, para criança, para idoso. Qualquer um pode fazer esse exercício. Não tem contraindicação. Está com secreção no pulmão, tem crise asmática, tem algum problema respiratório, ou às vezes você não tem nada. É um idosinho que você está com medo dele pegar uma gripezinha, você já quer preparar ele? Vamos fazer exercício respiratório. Não custa, tá bom? Agora eu vou ensinar você a fazer ele sem nada. O idosinho está sentado lá e você quer que ele movimente. Porque, ó, quando a gente inspira, a gente faz assim, ó. Quando o idosinho respira, ele faz assim, ó. E o que acontece com isso? Ele não abre o pulmão suficientemente para limpar e para oxigenar. Então, eu vou ensinar como você fazer o exercício com ele para ele limpar esse pulmãozinho. Olha bem.
puxando pelo nariz, soltando pela boca. A gente até brinca falando assim, ó, cheira a florzinha, sopra a velinha. É assim que faz, 10 vezes, ó. Com isso, você está abrindo o peito dele, fazendo com que o ar entre e o ar saia, fazendo uma limpeza brônquica. Pode ser feito pela criança, pelo adulto e principalmente pelo vovozinho. Gente, nossos idosos precisam de muita atenção. Cuide deles antes deles ficarem doentes. Não adianta depois que está doente vir cuidar, certo? Faz ele se movimentar. Ah, mas o meu vozinho não consegue levantar o braço tão alto. Se ele levantar até aqui, ele já está abrindo o pulmão. Então vamos abrir o pulmão desse idoso, fazer ele trabalhar. Outro exercício é o Cristo Redentor, assim, ó. Ele vai puxar pelo nariz, soltar pela boca. E com isso ele ventila. Ele vai sentir até que ficou meio tonto, porque o oxigênio começa a girar no cérebro. Isso ajuda até a oxigenar o cérebro dele. Então, vamos cuidar do nosso idoso, vamos fazer com que ele fique sempre bem. Não vamos esperar ele ficar doente, né? Porque depois que fica doente é tão difícil para cuidar. Gostou das dicas? Tem mais alguma dúvida? É só entrar no meu Face, Ada Ribeiro, Ibiúna. Eu esclareço tudo para você. Lá tem um monte de coisa importante também, que se você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha lá, me chama que eu adiciono. E se você tem alguma dúvida, seu filho tem algum outro problema, você quer saber se o seu tratamento está indo bem, o que você quer saber de mim, que eu puder ajudar, estarei ajudando. E outros profissionais, se quiserem tirar dúvida, ou então, doutora, eu não gostei do que você falou, me diz por quê. Eu gosto também de ser criticada, porque, graças a Deus, a gente não sabe tudo. Por isso que eu continuo estudando cada dia mais para levar para você o conhecimento que eu tanto quero aprender, para não só guardar para mim. Porque o sábio que não diz o que sabe é como nuvem que passa e não traz chuva. Até o próximo programa. Um beijão da doutora Ada Ribeiro.